Hello, Energies, como vocês estão? Bom, hoje eu estou gravando aqui de um ambiente um pouquinho diferente para vocês, para a gente ter uma energia um pouquinho diferente, elevar nossa frequência também. E vamos falar sobre o painel de visualização. E eu vou tirar algumas dúvidas que vocês têm também. Se eu não tirar todas, por favor, coloquem aqui nos comentários, que aí eu faço um segundo vídeo explicando sobre o assunto. Então já vamos começar quebrando a crença de que o painel de visualização só pode ser feito em janeiro, ou então no fim de dezembro, né? É claro que existe um ritual no qual a gente faz em janeiro, já para começar o ano bem, para começar o ano diferente, para começar o ano com foco, mas não existe uma regra de que você tem que fazer em janeiro o seu painel de visualização. Você pode sim fazer em outros momentos e você pode sim e deve visualizar o que você deseja para a sua vida todos os dias. Então, vamos falar bastante sobre isso. Vou ensinar vocês a fazerem um painel de visualização que realmente funciona. Para quem não sabe, eu sempre faço um workshop no início do ano. Todo início de ano tem um workshop que se chama Realizando 2023, 2024, né? Enfim, daí vai de acordo com o ano, que é justamente para a gente aprender sobre painel de visualização, sobre lei da atração e algum outro tema abordado, como por exemplo autoconfiança, autoestima. Tudo depende da energia do ano, da energia que se requer ali para aquele workshop específico. Então, o workshop desse ano já aconteceu. E eu também criei o curso, onde a gente entra em todos os detalhes de uma visualização, de entender o que precisa ter antes da visualização, o que a gente precisa cuidar antes dela, que é o nosso comportamento, as nossas emoções. Então, tudo isso sempre precisa ser cuidado para que você visualize exatamente o que você deseja e, mais do que isso, você saiba o que você deseja. Porque, para começar, uma das coisas que as pessoas mais se frustram elas não sabem o que elas querem, então elas vão simplesmente captando as informações que vão chegando até ela e elas começam a querer tudo que vai sendo mostrado para ela. Então o que acontece? Vou dar um exemplo. Aparecem duas oportunidades de viagem, ou então duas propagandas de viagem, duas pessoas diferentes vêm e falam para você: vamos viajar para tal lugar? Lugares diferentes. E a pessoa quer as duas coisas. Então ela não consegue mentalizar exatamente o que ela quer, porque ela vai sendo consumida pelo mundo externo. Então, para começar, é preciso sim entender o que você deseja. Mas antes da gente entrar mais nesse assunto, deixa eu me apresentar, porque eu já comecei, já fui falando tudo aqui. Então, sejam bem-vindos ao My Energy Cast. Eu sou a Júlia Druziani, eu trabalho com comunicação e desenvolvimento pessoal. E o propósito desse podcast é desenvolver a nossa mentalidade e tudo aquilo que a gente precisa para se priorizar, para termos uma vida com mais qualidade. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se você quer saber mais sobre isso, já curte aqui e me conta qual é a sua maior dificuldade no momento de visualizar. Hoje eu tô brigando aqui com os barulhos. Bem, hoje que eu decidi gravar aqui embaixo, tá cheio de barulho de gente fazendo reforma, enfim. Então, para a gente começar a visualizar, a gente precisa ir do ponto inicial, que é o autoconhecimento. Buscar olhar para dentro do que olhar tanto para o externo. A gente tem muitos estímulos externos o tempo todo. O tempo todo a gente vê produtos novos, serviços novos, milhares de coisas nas quais a gente fica criando a sensação de que precisamos de tudo. E não é bem assim, a gente precisa mesmo aprender a olhar para dentro, a se perceber e buscar a compreensão do que a gente realmente precisa. Será que se aparece tal oportunidade, aquilo faz sentido para mim? Aquilo vai me levar em direção aos meus sonhos, aos meus objetivos? Ou eu só estou pegando por pegar? Né? Sabe aquele sentimento de escassez? Eu preciso disso, não, eu vou pegar porque eu preciso disso. Ah, não, apareceu tal oportunidade, apareceu tal coisa. E a pessoa sai pegando, ela não sabe para onde ela vai, né? É aquela famosa frase: quando você não sabe o que você quer, qualquer coisa basta. Então, assim, qualquer direção basta.
Outra frase que eu acho bem legal, bem interessante é: quando você não manda, não é exatamente assim a frase, mas enfim, quando você não manda na sua vida, alguém vai mandar. Então você precisa sim buscar olhar para dentro para saber o que você deseja para sua vida, em que direção que você quer ir. E aí sim começar a visualizar isso. Bom, a partir do momento que você está olhando para dentro, como que se olha para dentro? Através de uma meditação, através do ócio, né? Ficar um tempo sem fazer nada, um tempo só pensando na vida, um tempo respirando. Você começa a se conhecer melhor, se perceber. Talvez uma terapia te ajude, tá? Cuidar das suas emoções, porque as emoções, se tá vindo como um turbilhão para você e você não consegue lidar com elas, você começa a se sentir perdida. Então é importante sim cuidar das emoções. Para isso, a terapia floral é maravilhosa, tá? As características das flores, elas vão te ajudando a lidar com as emoções. Para quem não sabe nada sobre terapia floral, pode dar uma olhadinha no meu Instagram, eu vou deixar aqui, agora eu tô com um perfil só voltado para esses serviços, então eu vou deixar aqui para vocês conhecerem um pouco mais. Então é preciso sim cuidar da autopercepção e cuidar das suas emoções. 2 pontos: autoconhecimento, aprender a lidar com as emoções, cuidar das suas emoções. Depois disso, você já vai começar a entender melhor o que você deseja, a que direção tomar, que caminho tomar. Muitas vezes na vida a gente vai se sentir um pouco perdido, isso faz parte do processo. É normal, porque a gente vai conhecendo coisas novas e a gente vai se questionando. É importante se questionar para você entender exatamente o que você deseja. Hoje, com o mundo globalizado, acaba existindo muitas opções o tempo todo. Então, isso não é exatamente um problema. O problema é quando você não olha para dentro, quando você não se reconhece, tá? Então, precisa ter esse alinhamento. E aí, a partir do momento que você já sabe o que você deseja, que você está buscando esse autoconhecimento, que você está se compreendendo, percebendo o que vai ser legal para você, o que vai funcionar de fato para você, você vai fazer aquilo que todo mundo já falou para você sobre painel de visualização, que é pegar as imagens do que você deseja, separar, colocar numa cartolina. Você pode pegar tanto em revistas, como você pode pegar no Pinterest. Eu gosto muito de pegar no Pinterest, que eu acho que é muito mais inspirador. As imagens me inspiram mais. Então você pega lá no Pinterest, você manda imprimir, recorta bonitinho e coloca ali no seu painel. Pode ser numa cartolina, enfim. Eu vou deixar aqui algumas imagens para vocês terem umas ideias de painel de visualização. Além disso, buscando as imagens, você vai pensar nas diversas áreas da sua vida. Então, área da saúde, área das finanças, área do amor, né, dos relacionamentos, área da parte de relacionamentos, de amizades, de família. Então, pensa em todas as suas áreas, né, do seu trabalho também, para você ir mentalizando o que você deseja. Você vai pegar imagens que sejam similares àquilo que você deseja. Imagens que vão realmente te inspirar. Colocando essas imagens no painel, você vai separar, pode ser todos os dias, um momento para visualizar essas imagens. E aí é que a coisa pega. Por quê? Tem pessoas que vão visualizar essas imagens todos os dias de manhã ou antes de dormir tranquilamente. Até colocam no celular para ficar olhando, porque aquilo de fato inspira elas a se motivarem e a terem ações para que aquilo se realize. Tem pessoas que se sentem muito ansiosas fazendo isso. E aí existem 2 linhas de pensamento para a gente compreender. Uma, que é cuidar mais da ansiedade, né? Perceber que você está com esses sintomas de ansiedade e entender da onde isso está vindo. E o outro ponto é entender também que você não precisa de fato visualizar isso todos os dias. Tem pessoas que visualizam algumas vezes na semana, 2, 3 vezes, enfim, vai muito de cada um. Mas se você está se sentindo muito ansiosa no momento de visualizar, é importante sim verificar e cuidar dessa ansiedade. A lei da atração, gente, ela funciona o tempo todo. Ela não é algo que para de funcionar quando você não faz os exercícios, digamos assim, né? Você está fazendo ali a visualização, você está praticando a parte do pensamento, do sentimento, e aí a lei da atração está funcionando. Quando você não está fazendo isso, ela para de funcionar. Não é assim.
ela funciona o tempo todo, é uma lei natural do universo. Por isso que é importante a gente perceber o que a gente vem fazendo no nosso dia a dia e para onde isso vai levar a gente. Bom, o que te ajuda a se libertar da ansiedade nesse ponto? É saber que você está indo na direção daquilo que você deseja. Então, existem 3 fatores importantes para a gente pensar no momento de visualizar os nossos desejos. É o pensamento, o sentimento e a ação. Quando a gente pensa, a imagem ela começa a vir na nossa mente. Pensar, sentir. O sentir é você se imaginar na situação e ter emoções com aquilo, ter alguns sentimentos com aquilo. Então, sentir alegria, sentir como você estivesse no carro que você tanto deseja, né, que você está comprando aquele carro, sentir que você está na sua viagem dos sonhos. Então, é perceber esses pontos. Por que eu falo da ansiedade quando eu trago o assunto lei da atração e o assunto visualização principalmente? Porque a ansiedade é um fator, sim, que acaba atrapalhando a gente de realizar. A ansiedade, ela traz uma frequência de que a gente não consegue, algum tipo de frequência de medo, talvez, né? É por isso que é legal você se compreender direitinho para você trabalhar a sua emoção. Então, assim, pode ser que a ansiedade acabe barrando aquilo que você deseja que aconteça. Pode ser que não seja o momento de acontecer aquilo que você deseja, porque você vai precisar passar por alguns processos para chegar neste lugar. Então, para algumas pessoas, para mim, né, já teve muitas vezes que eu visualizei e aconteceu assim, no ano seguinte, super rápido, no mês seguinte, nossa, teve uma viagem que aconteceu no mês seguinte, e foi uma viagem que jamais eu falaria que aconteceria no mês seguinte, entendeu? Então, pode acontecer assim, ou pode acontecer daqui a alguns anos. Às vezes a gente precisa passar por alguns processos de conhecimento, de compreensão, para chegar em determinado lugar. É importante a gente compreender isso também e compreender o nosso processo natural de vida. Seguindo, você vai se visualizar, sentir a emoção e ação. Ação é o que, né? O PSA, pensamento, sentimento e ação. A ação, ela tem muito a ver com você desenvolver situações em sua vida para que você sinta que aquilo é real. Então, por exemplo, você deseja um carro, você entra naquele carro, você vai até a loja, você entra naquele carro, você se sente naquele carro, você coloca de fato a mão no volante. E aí, o seu cérebro ele vai entender que aquilo é seu, que aquilo é para você. Você vai começando a desenvolver ações para de fato chegar a comprar aquele carro, ou de repente até mesmo alguém vai te presentear. Nunca pensem que as coisas são impossíveis. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que me ajuda a tirar essa crença de que para alguns é mais fácil, para outros não, enfim, até mesmo de se comparar, né? A frase é: Deus torna possível o impossível. Eu acredito muito em Deus. E muitas vezes eu já vi coisas acontecerem na minha vida das quais eu pensava que não dava para acontecer, até mesmo por uma questão de tempo também, enfim, diversas questões que poderiam influenciar nisso, mas que aconteceu, que deu certo, né? Então, já teve vezes, por exemplo, de eu fazer uma pós-graduação no lugar que eu queria muito fazer pós-graduação, só que era caro. E aí eu entrei numa empresa, comecei a trabalhar nessa empresa, e essa empresa oportunizou de que alguns funcionários fizessem essa pós-graduação com um certo desconto. Então, as coisas podem sim ir acontecendo para você, e às vezes acontece de um jeito que você não está esperando. No livro O Segredo, eles falam e deixam isso bem claro, que o como o universo vai dizer, o universo vai trazer. Então, é muito sobre nós visualizarmos, acreditarmos, começarmos a ter ações e atitudes. Então, por exemplo, nessa questão da pós-graduação. Se eu não tivesse, eu vi que existia a oportunidade, mas se eu não tivesse ido atrás e falado: oi, eu vou querer, vou aceitar, pegar o contrato, ler o contrato, assinar o documento, ir para a faculdade, né? Tudo isso não teria acontecido. Então, são as ações que você vai tendo ali no meio tempo. Mas o como em si,
o caminho vai acontecendo, na maioria das vezes, de uma forma inesperada. Eu não estou falando para você sentar e ficar simplesmente esperando o que aconteça. É como eu falei, precisa de ação. Se você quer, por exemplo, trabalhar em determinado setor de uma empresa X, você vai precisar fazer uma faculdade, fazer algum curso, talvez, para você aprender sobre aquela área, para você aprender sobre determinado assunto, para estar finalmente trabalhando em determinada empresa. Precisa sim ter ações. Vocês já ouviram falar de que quando a gente começa a se movimentar, o simples fato de você, vamos supor, você quer fazer uma viagem. E aí o simples fato de você começar a pesquisar sobre aquela viagem, isso é ação. Você está pesquisando a viagem, você está pesquisando passagem aérea, você está pesquisando hotel, quanto que é o hotel. Às vezes, tudo pode parecer muito caro inicialmente. E, de fato, pode ser para este momento. Mas aí você continua ali pesquisando, você vai fazendo a sua planilha, a sua organização, você pesquisa locais para você visitar e você vai criando já toda uma ideia na sua mente de planejamento para essa viagem. E aí, de repente, aparece um trabalho novo para você fazer, de repente aparece uma oportunidade nova que você vai criando mais dinheiro e aí, quando você menos espera, você está fazendo a viagem. A mesma viagem da qual você falava, nossa, não daria para eu fazer porque eu não tenho esse dinheiro, é algo que seria impossível para a minha vida, para o meu estilo de vida. Mas você entrou na sintonia, você entrou na frequência, começou a imaginar, começou a pensar, a criar, e aí aquilo foi sendo atraído para você. Eu espero ter conseguido explicar nesses exemplos aí a diferença do como, que é o universo que vai trazendo, com as ações que você precisa ir tendo para que, tipo assim, aqui você está fazendo a ação, aqui ainda não é possível para você, mas você está agindo a favor. Aqui o universo ele vai vir trazendo para você as possibilidades, os caminhos, para que você chegue do ponto A ao ponto B, para que você chegue aonde você deseja. Então, basicamente, funciona dessa maneira. E aí você vai atraindo com cada vez mais facilidade no seu dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha trazido aí alguns esclarecimentos, diferente do que vocês já conhecem sobre o painel de visualização, para que vocês consigam atuar em cima disso, atuar em cima dos seus desejos, atuar em cima daquilo que existe dentro de você e não só no mundo externo. Sempre busque olhar para dentro. Esse é uma das chaves assim mais poderosas que existe para você se sentir bem com você mesma, para você ter mais autoconfiança, ter mais autoestima, sabe? É você realmente trabalhar o seu amor próprio. Para quem não sabe, está chegando aqui agora, eu trabalho muito com a autocompaixão, essa é a base do meu trabalho. Então é você realmente olhar para dentro e entender qual é o seu valor e saber que você pode sim realizar muitas coisas que existem aí dentro do seu coração. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês tiveram alguma dúvida. Se vocês gostaram, comenta aqui para eu saber. Isso faz parte também do meu trabalho. Eu fico muito feliz quando tem um comentário ou outro por aqui. É um canal que está começando aí há pouco tempo, mas eu espero que as informações que eu trago aqui consigam chegar em mais pessoas, para que vocês se sintam cada vez melhores com vocês mesmos. Vocês conseguem me encontrar no Spotify como MyEnergyCast e no Instagram eu vou deixar os arrobas. Aqui tem o meu arroba pessoal e o profissional, onde eu falo mais sobre as terapias, sobre o emocional. Então, vou deixar aqui para vocês também, depois deem uma olhadinha lá. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo MyEnergyCast.